6, versículo 1 de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eterno e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, que estamos, ó Pai, na tua casa, que estamos presentes, ó Senhor, na tua presença, Senhor. Estamos presentes, ó Senhor, neste culto, ó Deus, racional, Pai, para adorar e bendizer a Ti, porque só Tu é digno de toda honra, toda glória, Pai, de toda majestade, Deus. Senhor, eu coloco em Tuas mãos, Senhor, corações que aqui entraram, Deus. Visita, Senhor, cada um dos Teus filhos, ó Senhor, ó Pai, com a manifestação, Senhor, da Tua palavra, Senhor, ó Deus, toque, Senhor, da Tua palavra, Pai. Deus, eu coloco em Tuas mãos neste momento vidas que entraram aqui, Deus, precisando, Senhor amado, Senhor querido, de um milagre, Pai. Precisando de uma intervenção divina, Deus. Precisando ver o Teu poder, ó Pai, a ser manifestado, Deus. Ah, Pai, manifesta a Tua glória, Pai. Manifesta o Teu poder, a Tua soberania, Deus. Ah, Senhor, venha, Senhor, mudar, transformar, regenerar. Deus, eu coloco em Tuas mãos. Senhor, que à medida que a Tua palavra for sendo, Senhor, ó Pai, anunciada, Senhor, falada, pregada, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar, Pai. Trabalha, Senhor, agora sobre a vida dos Teus filhos, ó Deus. Trabalha, Deus. Trabalha, Pai, com poder e com glória, Deus. Por isso eu coloco em Tuas mãos agora, Deus, a vida dos Teus filhos, ó Pai. E eu clamo pela vitória, Senhor, que desce do alto céu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar teu assento, dando uma rica salva de palmas para o Rei Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nada que o homem tente fazer na terra se compara com Deus. Nada que o homem tenta fazer na terra venha a conseguir ser semelhante ali, a comparar exatamente com Deus. Porque somente Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus assim fez, pois Ele é o Criador. Deus, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Agora, nada do que o homem possa fazer, o homem consegue trazer a semelhança de Deus, ou o homem consegue trazer a perfeição de Deus, ou o homem consegue trazer a Deus. Nada. O homem pode tentar fazer o que for na terra. Eu e você vamos encontrar homens fazendo muitas coisas na terra. Porém, nada que o homem fizer na terra, o homem vai conseguir deixar semelhante ao que Deus fez, ou semelhante a Deus. Você vai encontrar várias coisas feitas pela mão do homem na terra, muitas. Porém, tudo que o homem tentar fazer para tentar se aproximar, ou para tentar fazer uma semelhança a Deus, a que se refere a Deus, a glória de Deus,
não será ainda perfeito. Porque só Deus é aquele que criou a sua imagem, a sua semelhança. A Bíblia Sagrada traz para mim e para ti um texto ao qual eu gosto muito desse texto. É um texto que eu gosto muito em especial. Certa ocasião, através desse texto, Deus usar a minha vida para colocar o nome de um grupo de louvor, que até os dias de hoje eles louvam a Deus e tem até promessa de Deus para estar gravando um DVD, um CD. Porque em outras traduções bíblicas, não sei se alguma das Bíblias que se encontra aqui nesta noite, quando você leu, você encontrou e o séquito do Senhor. Alguém aqui? Uma? Mais alguém? Duas? Três? Algumas Bíblias está escrito e o séquito do Senhor. Outras Bíblias, como a tradução da minha, está escrito e as abas da sua veste. Algumas Bíblias estão dizendo as abas da sua veste. Outras traduções bíblicas estão dizendo e o seu séquito. Eu me lembro que teve uma votação e eu tocava num grupo de louvor. Eu era instrumentista ali. E essa palavra sempre falou muito ao meu coração. Sempre muito ao meu coração. E eu orando a Deus, eu fui então, falei, Senhor, qual é o nome? Cada membro vai ter que trazer um nome para uma votação. Eu falei, Senhor, qual é o nome que eu vou levar? Aí o Senhor falara comigo, e o Senhor já norteava já a minha vida com essa passagem bíblica de Isaías. Eu acho muito lindo isso que aconteceu com Isaías. Isso que aconteceu com o profeta Isaías é algo ímpar. É algo que tem que acontecer na vida do cristão. Tem que acontecer. O cristão tem que ter um verdadeiro encontro com o dono da glória. O cristão tem que ter um verdadeiro encontro ali, ó, de TED a TED. Ele e Deus. Ele, o Espírito Santo. Ele, o poder de Deus. Isto é íntima comunhão. É íntima comunhão. Isso é mais do que prestar culto. O que aconteceu com Isaías foi o que aconteceu com Salomão. E foi o que aconteceu com os sacerdotes que estavam na inauguração do templo. O que aconteceu com Isaías foi o que aconteceu com Paulo quando estava no caminho de Damasco. O que aconteceu com Isaías foi o que aconteceu com Moisés, quando estava ali olhando para a sarça e a sarça ardia. Isso são experiências ímpar que tem que acontecer na vida do cristão. O cristão tem que ter um choque do natural com o sobrenatural. O cristão tem que ter um choque do que é com aquilo que ele imagina e não sabe como é. O cristão tem que ter um choque. E eu estava numa semana de oração e orando, e o Senhor já tinha me norteado muito com essa passagem bíblica. Eu tinha tido umas experiências com Deus, umas experiências que leva você acima do chão. Experiências ao qual te leva acima do chão. Você sente que você foi levado acima do chão. Você sente, você sabe que algo sobrenatural de Deus está acontecendo. E aí o Senhor me fizera parar em cima desse texto, e o Senhor falara para mim, preste atenção nesta palavra. E eu prestei atenção na palavra séquito. Séquito é diferente de cetro. Cetro é aquele mastro que o rei carrega. Cetro. Séquito significa a cúpula que acompanha o grande. A cúpula que acompanha o grande. Séquito significa uma comitiva. Todo governador, todo presidente, todo embaixador, todo homem que tem um destaque por ele ser uma autoridade, ele tem uma cúpula, ele tem ali em volta dele pessoas que vão estar apoiando,
vão estar assessorando, vão estar junto com ele. Se você olhar a presidente do nosso país, ela tem uma cúpula que acompanha ela. Ministros, enfim. Ela tem uma cúpula que está em volta dela. Se você olhar um cargo mais simples, que é o cargo de vereador, num país como o nosso, que tem uma legislação de presidente, governador, vereador, prefeito e governante. Se você olhar o cargo de vereador, que é o cargo mais baixo, você vai encontrar o vereador com, no mínimo, 10 assessores, 11 assessores, 9 assessores, no mínimo. Ele tem uma cúpula. Aonde esse vereador vai, esses assessores estão junto com ele. Está em volta dele, está junto com ele. Se você for olhar uma empresa, você vai encontrar o presidente de uma empresa e você vai encontrar abaixo desse presidente uma cúpula. Homens que estão ali abaixo dele que fazem uma cúpula nele. Se ele vai para uma reunião, os diretores estão ali junto com ele. É uma cúpula. E quando chegou a falar comigo há um tempo atrás, e aí fui para essa votação. Depois vocês vão entender o porquê que é que eu estou, antes de entrar na mensagem, contando isso para os irmãos. Eu fui levei e falei, ó, e aí você, qual é o nome que você quer dar, que você sugere para o grupo de louvor? Aí na hora o Espírito Santo falou comigo, eu já falei contigo. Secto. Aí eu dei o nome, Secto. Um nome estranho, um nome esquisito, um nome que muitos não conhecem. E aí no meio da reunião surgiram mais ou menos uns 10 nomes, nomes bonitos, nomes de destaque, nomes bonitos, nomes que trazem um impacto. Porém, quando chegou a hora de votar, quando chegou a hora da votação, o Espírito Santo de Deus colocou no coração de todo mundo, e todo mundo votou no nome Secto, sem ao menos eles saberem o que significava. Depois que escolheram o nome, falaram assim, olha, o nome mais votado foi o nome Secto. Eu falei assim, quem foi que deu o nome de Secto? Eu falei, foi eu. Eu falei assim, agora você precisa explicar o que é secto. Eu falei, então abre a Bíblia em Isaías capítulo 6. Aí Deus derramou uma glória e um poder. Aí Deus derramou uma glória e um poder. E quando eu vejo a Bíblia Sagrada trazendo para mim e para ti o acontecimento com o profeta Isaías, eu vejo Isaías, ele olhando para o céu. Ele olha para o céu. Quando que ele olha para o céu? Ele olha para o céu quando um rei na terra vem a morrer. Quando cai um rei na terra, quando um trono humano, um trono de homens, vem cair na terra, quando morre então o rei Uzias, quando um rei humano morre na terra, cai-se um trono na terra, o profeta agora está olhando para o céu, porque a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti, e vi o Senhor assentado no sublime trono. Com certeza ele estava olhando para o alto, ele não estava olhando para baixo. Quando um rei da terra morre, e aí ele vai ser substituído, porque outro rei vai tomar o assento dele, o profeta Isaías, ele olha para o céu, e ele vê agora um
trono. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que ele vê alguém assentado no trono. Alguém está entronizado. Alguém está sentado no trono. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que o profeta Isaías, ele olha, ele vê um trono, ele vê alguém sentado no trono. E quem ele consegue visualizar sentado no trono é o Senhor. Quando ele vê que é o Senhor que está sentado no trono, ele vê que é alto e sublime o trono. Quando ele consegue então entender que um trono na terra fica vazio, mas o trono do céu nunca fica vazio. Quando ele consegue entender que o trono na terra, ele se acaba, mas o do céu permanece eternamente. Quando ele consegue olhar, ele consegue ver que o trono na terra é substituível, mas o trono do céu não consegue ninguém substituir. Ele é o único, ele é o único. Quando ele olha para a terra e ele vê que na terra existe um trono ao qual os homens almeja querer estar naquele trono. Ele vê um trono no céu sublime, ao qual os homens não podem sentar. Os homens não podem subir mais alto do que este trono. Quando ele olha para este trono, e ele vê nesse trono Deus sentado no trono. O Senhor sublime, no alto trono sentado. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti, que ele começa a ver as abas, o séquito, as abas das suas vestes, enchendo o templo. Tudo nos leva a entender que Isaías estava dentro do templo. Tudo nos leva a entender que Isaías estava no templo orando. Isaías estava buscando a presença de Deus. O rei tinha morrido, era na época ao qual o trono humano tinha sido derrubado. O trono humano estava sendo substituído. Isaías está orando. Tudo nos leva a entender que Isaías está no templo orando. Isaías, ele olha para o teto do templo. E Isaías agora olha para o alto e ele vê um trono. Quando ele olha para o trono, ele vê que aquele trono está o Senhor assentado. Quando Isaías, ele olha para o trono assentado, ele vê que as abas das vestes, ou séquito, começa a encher todo o templo. Começa a encher todo o templo. E deixa eu dizer algo para ti, para que você possa entender o que aconteceu aqui. Isaías está dentro do templo falando com Deus. De repente Isaías olha para o céu. Isaías tem uma visão e ele vê que tem um trono acima de tudo. Ele vê que esse trono é alto. E ele começa a ver agora que aquele que está sentado no trono tem uma veste. Ele começa a ver que as vestes daquele que está sentado no trono, as abas da veste, só a aba da veste, começa a encher todo o templo ao qual ele está. Agora, eu fico pensando comigo, e você pensa com você agora, o templo não era pequeno. Séquito significa a cúpula que acompanha o grande. As abas das vestes do meu e do teu Deus. Sabe quais são as abas das vestes do meu Deus, do teu Deus? As abas das vestes do meu Deus, do teu Deus. As franjas da veste do meu Deus, do teu Deus. Essas franjas das vestes do meu Deus, do teu Deus, é a cúpula dos anjos, é a cúpula dos ministros dos anjos que acompanham o grande.
Eu não sei se você consegue entender, mas eu estou tentando vir bem devagar para que você possa entender. Eu estou tentando vir bem devagar na mensagem para que você possa entender, para que você possa olhar para esse talento sobre as minhas costas, sobre os meus braços, e você possa entender a magnitude, você possa entender a glória de Deus, para que você possa entender o tamanho deste Deus, para que você possa entender o que foi que Isaías viu, para que você possa entender que o homem pode tentar fazer qualquer coisa na terra para poder trazer uma semelhança de Deus, mas o homem nunca vai conseguir, porque a glória dele é muito grande, o poder dele é muito grande, tudo que envolve ele é muito grande, é muito grande, é muito grande o poderio de Deus. Isaías olha e ele consegue agora ver agora que a cúpula que acompanha o grande é as abas da veste de Deus. E só as abas da veste de Deus, só as abas, só as franjas, porque a mulher do fluxo de sangue tocou nas abas. A mulher tocou na franja, a mulher tocou somente nas franjas, na aba, e ela foi curada, instantaneamente. Pá. E Isaías, ele olha agora para o céu, e quando Isaías agora ele olha para o trono, e quando ele desce agora olhando para o trono, ele vê que em volta do trono agora tem as abas da veste do grande eu sou. E quando ele olha para a aba do grande eu sou, ele vê que somente as abas, a cúpula que acompanhava o grande, já enchia todo o templo. Já enchia todo o templo. Todo o templo ficou cheio. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti: e as abas das suas vestes enchia todo o templo. As abas da sua veste enchia todo o templo. Só as franjas do vestido de Deus enchia todo o templo. Só a cúpula que acompanhava o grande. Isaías olha, vê o trono. Quando ele desce o olhar para baixo, ele vê que em volta do templo, a cúpula que acompanhava o grande já tinha enchido todo o templo. O templo já estava cheio da glória dele. Ele não precisava nem descer do trono dele. O trono dele não precisava nem ser estabelecido dentro do templo, porque ele já de cima do templo, as abas da sua veste já tomava conta do templo. O poder dele já estava dentro do templo. Quando alguma autoridade ele vai chegar em algum lugar, antes dele chegar, chegam os ministros dele, as autoridades dele chegam primeiro. Eu não sei se você sabe como funciona. O presidente Barack Obama esteve visitando o Brasil há um tempo atrás. Antes dele, primeiro os ministros dele, antes dele se apresentar, primeiro a cúpula dele chegava. Aí depois que a cúpula dele chegava, que envolvia ele, aí ele estava ali, chegando. Ei, meu amado, Isaías bateu o olho, Isaías viu o trono, e quando Isaías foi descendo os olhos, Isaías pôde perceber que o templo já estava tomado pela glória do grande. Isaías pôde ver que somente a aba do vestido dele, somente a aba da sua veste, já tinha enchido todo o templo. Já tinha enchido todo o templo estava tomado. Todo o templo estava tomado pelas vestes de Deus. Deixa eu dizer algo para ti. O Senhor quer tomar toda a tua vida. O Senhor quer invadir toda a tua vida, todo o teu coração, todo o teu ser. O Senhor quer encher a tua casa. Ei, não é a tua casa lá não, viu? É aí teu coração. O Senhor quer encher o teu coração. O Senhor quer encher o teu coração, mas Ele não quer encher o teu coração de riquezas da terra.
O Senhor não quer encher o teu coração de glórias da terra. O Senhor quer encher o teu coração da presença dEle e da glória dEle. O Senhor quer encher o teu coração da presença, da virtude e da glória do poder dEle. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo Isaías olhando o templo sendo cheio, e eu vejo os homens fazendo um talite. E o talite nada mais é do que eu me envolvo no talite para mim ter a certeza de que eu estou me escondendo em Deus, de que eu estou buscando santidade em Deus, de que eu estou buscando o poder de Deus sobre a minha vida. Quando eu vejo Isaías vendo o templo sendo cheio, eu então começo a entender que eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, para que eu possa olhar para o Espírito Santo encher a minha vida, e para que eu possa ter a certeza absoluta que 613 preceitos, 613 preceitos do Torá, 613 preceitos do Pentateuco possa estar no meu coração, possa encher a minha vida. Quando eu olho para o homem fazendo um tecido, um torá, um talit, melhor dizendo, um talit, observando e olhando para o Torá e olhando para os mandamentos de Moisés, eu vejo o homem tendo um cuidado minucioso em fazer, porque o homem tem a certeza absoluta, ele tem a certeza absoluta de que ele tem que praticar esses 613 preceitos do Pentateuco. E aí nós vamos estar olhando que esta obra de arte de um homem, nós vamos estar vendo que tem 8 fios em cada ponta. Cada ponta dessa daqui tem 8 fios. E um fio só é azul. Só um fio é azul. Não é para ficar bonitinho. Antigamente esse fio azul ele era pintado. Os judeus não costumam ter esse fio azul, porque eles entendem que esse fio azul ele era pintado com uma pigmentação que se tirava de um peixe ao qual já está em extinção. Porém esse fio azul representa ao céu. Esse fio azul representa o Messias, para mim e para ti. Quando eu olho para esses 8 fios, eu encontro em cada fio 5 nó. 1 nó, 2, 3, 4, 5. 5 nós. Quando encontramos 5 nós entre esses 8 fios, eu começo então a entender o porquê que eles ficaram minuciosamente olhando para o Torá. Porque o Torá é constituído por 5 livros. Gênesis, será que o Gênesis está aí no meu e no teu coração? Será que eu e você estamos se atentando para o que está escrito no livro de Gênesis? Quando eu olho para esses 5 livros da Bíblia, de Gênesis, Números, Levíticos, Êxodo, Deuteronômio, quando eu começo a olhar para esses
esses 5 primeiros livros da Bíblia, eu começo a ver que o menino de Israel, o menininho que nasce em Israel, ele vai para a escola, ele é obrigado, com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade ele vai para a escola. Quando ele faz 13 anos, ele já sabe de cor e salteado de Gênesis, os 5. Gênesis, Levíticos, Número, Deuteronômio, Êxodo, de cor e salteado. Ele já sabe. Ele já sabe o que Deus quer e o que Deus não quer. Ele já sabe o que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer. Ele já sabe. Ele já sabe o que é bênção e o que é maldição. Ele já sabe qual é a vontade de Deus e qual não é a vontade de Deus. Ele já sabe o que ele tem que fazer com o seu próximo e o que ele não pode fazer. Ele já sabe quais são os cuidados de Deus para com a vida dele e quais têm que ser os cuidados deles para com a obra de Deus, para com o templo e para com o seu próximo. Ele já sabe. Com 13 anos de idade, o menino já domina os 5 livros. E eu olho agora para Isaías, e Isaías ele olha para as vestes agora de Deus, e ele vê que as vestes invadem o templo, e eu vejo agora Paulo falando à igreja de Coríntios que eu e você somos o templo agora o negócio ficou sério, eu e você somos o templo de Deus, e as vestes de Deus querem invadir a minha e a tua vida, a glória de Deus quer invadir a minha e a tua vida. E se a glória de Deus quer invadir a minha e a tua vida, eu olho agora para 8 fios, amarrado entre 5 nó. 5 primeiros livros da Bíblia. E eu começo a ver que eu preciso mergulhar na palavra do Senhor. Eu começo a ver que nós precisamos conhecer mais a Deus. Precisamos conhecer mais a Deus. Precisamos conhecer mais a Deus. Precisamos mergulhar mais na presença dEle. Quando eu olho para esses 5 nós que simbolizam os 5 primeiros livros, os livros do Pentateuco, os livros ao qual Deus trouxe para o povo hebreu, eu começo então a ver que da mesma maneira que esses livros ficaram amarrados, eles ficaram amarrados à vida de Israel. Eu começo então a ver que esses livros têm que estar amarrados na minha e na tua vida. Tem que estar amarrado na minha e na tua vida. Esses 5 primeiros livros da Bíblia têm que estar amarrados na minha e na tua vida. Assim como está amarrado na vida do povo hebreu. Tem um hino do Nana Azevedo que diz: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, e obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não temerei. Deixa eu dizer algo para ti. Quem observa esses 5 livros sabe o que é bênção. Quem observa esses 5 livros, ele sabe o que é ser bendito na terra. Ele sabe o que é ser bendito na terra. Ele sabe que a bênção, ela vai vir e vai atropelar. Ele sabe que a bênção vai vir e vai atropelar a vida dele. Ele sabe que ele vai ser bendito no campo. Ele sabe que ele vai ser bendito na cidade. Ele sabe que ele vai ser bendito na igreja. Ele sabe que ele vai ser bendito no casamento. Ele sabe que ele vai ser bendito na vida sentimental. Ele sabe que ele vai ser bendito. Ele sabe que ele vai ser bendito, porque ele está observando os preceitos de Deus.
Ele está observando os princípios de Deus. Se você quer conhecer os princípios de Deus, vá para os 5 livros da Bíblia. Se você quer conhecer o querer profundo de Deus, vá para os 5 livros primeiros da Bíblia, e você vai ver o princípio de Deus. Você vai ver o princípio de Deus. Você vai ver o que Deus quer e o que Deus estabeleceu. E aquilo que Deus estabeleceu não se muda. Ele estabeleceu, está estabelecido. Não digo as leis que foram trazidas para Israel. As leis ao qual foram trazidas para Israel foram leis que precisavam. Israel estava vivendo no Egito. Israel sai do Egito. Israel não lembra mais agora do que Deus tinha falado e ensinado. Israel precisava, estava cheio de costumes errados do povo egípcio. Israel precisava agora de parâmetros. E esses parâmetros que Israel precisava foi através dos 10 mandamentos. Lei para o povo hebreu. Porque vai virar uma bagunça. E deixa eu falar algo para ti. O legislador Moisés serviu de exemplo, e as leis de Deus serviu de exemplo para as leis da terra, viu? Para as leis da terra. As leis da terra olharam o modelo do legislador Moisés, que foi o homem que delegou leis dadas por Deus ao povo hebreu. Não digo as leis ao qual Deus mandou Moisés escrever para o povo de Israel, porque nós não vamos conseguir cumprir elas. Foi para o povo hebreu, foi para o povo judeu. Mas se você observar os 5 livros, você vai ver que Deus ali estabeleceu princípios que Ele não vai mudar. E são princípios que vai trazer valores altíssimos na minha e na tua caminhada com Cristo Jesus hoje. Por isso que Jesus Cristo não descartou. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti Jesus Cristo sendo interrogado. Ei, mestre, nos fala qual dos 10 mandamentos são os mais importantes, porque queremos saber quais são os mais importantes dos mandamentos ao qual o legislador Moisés nos trouxe. E o que foi que Jesus Cristo disse para os escribas, para os fariseus? Jesus Cristo foi claro nas suas palavras. Jesus Cristo, ele diz dois mandamentos. Jesus Cristo diz 2 mandamentos. Porém, o primeiro mandamento que Jesus Cristo ele diz é um resumo dos 5 primeiros. O segundo mandamento que o Senhor Jesus Cristo diz que tem que ser obedecido é um resumo dos outros 5. Então, do primeiro até o 5º, todos estão direcionados a Deus. E Jesus Cristo disse: amarás o Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas, e somente a Ele prestará culto de adoração. Os 5 primeiros mandamentos estão relacionados a Deus. Aí Jesus Cristo vem e diz, e o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse amarás o teu próximo como a ti mesmo, do 6º ao 10º, todos são direcionados ao meu e ao teu irmão. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele faz essa observância. Mas existem alguns costumes do povo hebreu que não cabe para nós. Mas eu e você vamos encontrar princípios bíblicos nesses 5 primeiros livros, que vai acrescentar valores na minha e na tua vida. Princípios que Deus não mudará. Não, Ele não vai mudar. Não vai mudar por nada na terra. Porém, quando eu olho para esses 8 fios, eu consigo então entender o porquê de 8 fios.
Esses 8 fios, eles simbolizam os 8 órgãos, ou melhor dizendo, os órgãos que estimulam o homem ao pecado. Os 8 órgãos que estimulam o homem ao pecado são simbolizados nesses 8 fios. Os 8 órgãos. Quem sabe a mulher do fluxo de sangue olhou e disse: a gente não sabe o que passa na cabeça de um homem e de uma mulher. Mas quem sabe ela pensou: olha, eu estou com um problema em um dos meus órgãos. E eu vou tocar na orla do vestido, porque a orla do vestido significa um órgão ao qual o meu está comprometido. Semana passada o diácono Valdeci pregava aqui e falava. Achei interessantíssimo. Marquei na minha agenda. A mulher começa a ter o ciclo a partir dos 13 anos. Algumas começam mais cedo. Mas a maioria começa aos 13. A mulher sofria 12. A Bíblia não fala se ela começou a partir dos 13 a sofrer, ou se foi a partir dos 14, ou se foi a partir dos 15, dos 16, dos 17, dos 18. Não se fala a partir de qual foi o ano que ela começou a sofrer. Supostamente sabemos que aos 13 começa o ciclo da mulher. Começando aos 13, nós vamos ter hipóteses, somando mais 12 de sofrimento. A cada ano que nós vamos supondo, se com 13 não aconteceu nada e aconteceu com 14, então são 12 com mais 1, são 13 anos de sofrimento. E aí por aí você vai tirando a tua conta. Porém, a mulher tocou na orla do vestido de Jesus. E ela estava com um problema ao qual com 13 anos de idade ela não tinha. Supostamente 13 anos ela não tinha esse problema. Mas ela passou a ser mocinha e veio então a fase que toda mulher tem. E passada algum tempo, a Bíblia não fala qual é o tempo, ela veio ter problema de hemorragia. Ela veio ter um problema de hemorragia muito sério. Problema tão sério que ela gastou todo o seu recurso ou a sua riqueza para tentar encontrar a cura. Porém, a Bíblia mostra para mim e para ti que ela encontrou a cura dela onde? Em Jesus, tocando em um dos fios. Não se sabe o que passou na cabeça dessa mulher, mas de uma coisa é certa: um fio desse aqui representa o olho. Oh Deus! Um fio desse aqui representa a boca. O outro fio desse aqui, cada um desse aqui, um olho, outro a boca, ouvido, nariz, pés, coração e órgãos genitais. A Bíblia não diz, mas a mulher tinha um problema muito sério de sangramento. E você sabe, principalmente os adultos e você mulher, que a mulher, ela, quando passa dos 13 anos, começa um ciclo na vida dela. E esses 8 fios representam cada um desses órgãos que levam o homem ao pecado. 8 fios que representam órgãos, olho, boca, ouvido, nariz, pés, mãos, coração e órgão genital, que levam o homem a cometer pecado. Por isso que você vai encontrar o azulzinho no meio. Sabe por quê? Porque o azulzinho simboliza Jesus Cristo, que veio tirar o pecado do homem.
O azulzinho significa Jesus que veio trazer remissão ao meu e ao teu pecado. O azulzinho significa Jesus Cristo que tira o pecado do homem. Quando Isaías vê a cúpula do grande invadindo, eu começo a ver que os meus órgãos que me levam ao pecado precisam estar cheios de Jesus, precisam estar cheios da presença de Deus, precisam estar invadidos da glória de Deus. Quando os meus olhos estão invadidos da glória de Deus, os meus olhos são purificados. Quando as minhas mãos estão cheias da glória de Deus, e depois eu vou falar algo das mãos e dos pés, se der tempo. Se não der tempo, nós falamos na quinta. Porque eu vou fazer questão de pregar hoje e quinta-feira, para que você venha entender um pouquinho. Não dá para nós falar tudo, mas pelo menos entender um pouquinho disso aqui. Pelo menos um pouco. Pelo menos um pouco. Você precisa entender. Pelo menos um pouco. Da mesma maneira que esse fio azul representa que está sendo santificado, os meus e os teus órgãos que levam eu e você ao erro, eu quero determinar, assim como Isaías viu a glória encher o templo, como se o templo estivesse sendo purificado, como se a glória, a majestade dele estivesse entrando no templo e santificando o templo. Eu quero determinar sobre a tua vida que não tem nada nesta terra que possa impedir o poder regenerador de Jesus Cristo na minha e na tua vida. Não há pecado que não possa ser perdoado, a não ser se eu e você pecarmos contra o Espírito Santo, contra aquele que traz a obra regeneradora na vida do homem. Mas se eu e você não pecarmos contra o Espírito Santo, fique tranquilo, porque o Senhor Jesus Cristo está pagando os teus pecados. Fique tranquilo, não importa como foi cometido o teu pecado, se foi cometido pelos olhos, pela boca, pelo ouvido, não importa se o teu pecado foi cometido pelo teu coração, às escondidas, não importa se o teu pecado foi cometido de uma maneira ao qual ficou secretamente entre você e Deus. Mas Deus manda dizer para ti, Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. Se você for ver os pecados do homem, você vai ver que a maioria deles estão ligadas ao coração. E um desses 8 fios significa ou simboliza o coração do homem. Se você for ver, a maioria dos pecados do homem estão ligados à boca. E você vai ver que um desses fios simboliza a boca do homem. Eu quero dizer algo para ti, o meu e teu Deus é perfeito. Eu vejo uma perfeição nisso daqui, vocês não fazem ideia. Eu leio, releio sobre isso daqui, eu vejo. Mas quando eu olho para isto, quando eu olho para esses tzitzit, que são esses fios, quando eu olho para cada tzitzit, quando eu olho para esses nós, eu não consigo ver nó. Eu não sei. Mas quando eu olho para esses nós, já me vem já automático. Eu olho, já me vem na minha cabeça Gênesis, Deuteronômio. Já me vem na minha cabeça automático, Levíticos. Vem na minha cabeça automático quando eu olho. E eu quero que quando você olhar, se você olhar um homem andando com isso na rua, um rabi, se você for em alguma igreja e você vê em cima de um púlpito um desse, quando você bater o olho e olhar nos 4 cantos, eu tenho a certeza absoluta que você vai lembrar do que eu estou dizendo. E você vai lembrar Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Eu tenho a certeza absoluta que você vai bater o olho e automaticamente o Espírito Santo vai fazer você lembrar a palavra de Deus. Deus vai fazer você lembrar com certeza absoluta,
Quando você olhar, com certeza, você vai começar a lembrar. Você não vai ver somente fio. Da próxima vez que você olhar, ou quando você tiver a oportunidade de ver, e você olhar para esses 8 fios juntos, você vai lembrar dos teus órgãos, de 8 órgãos teus, que eu e você precisamos nos guardar. Precisamos nos guardar. Por isso que isso daqui é colocado como uma tenda. Isso é colocado como uma tenda. É posto como uma tenda. Para que nós venhamos nos guardar. Nos guardar. De tudo aquilo que vem sobre esses 8 órgãos. E que tentam, sabe fazer o quê? Não é levar nós ao pecado. Porque só pecar não é o interesse de Satanás. O interesse de Satanás não é levar só eu e você ao pecado. O interesse de Satanás é roubar a minha e a tua bênção. Porque quando eu e você pecamos, é onde ele encontra legalidade para trabalhar e impedir a bênção de Deus na minha e na tua vida. É onde ele consegue roubar. Como que Satanás rouba a bênção do cristão? Como que Satanás rouba a bênção do crente? Como que a bênção é roubada da minha mão e da tua mão? Quando eu e você não vigiamos e pecamos. Quando eu e você pecamos, erramos. Mas a Bíblia Sagrada traz para mim e para ti, filhinhos. Ou melhor dizendo, João, ele diz: se pecardes, sabei que vós tem um advogado junto ao Pai. Sabei que vós tem um advogado junto ao Pai. Sabei que vós tem um advogado junto ao Pai, para trazer remissão ao vosso pecado, para inserir de volta a bênção, e você poder cantar como Nani Azevedo canta. Deuteronômio, bênção e maldição. E aí você fala, opa, eu estou na bênção, voltei a estar na bênção, estou na bênção de novo. E na bênção quero ficar. Na bênção quero ficar. Na bênção estou e na bênção quero ficar. Por isso, todas as vezes que você for errar, todas as vezes que você for pecar, saiba que Satanás está querendo roubar a tua bênção, roubar a tua vitória. Satanás está tentando roubar algo de ti. E aí você não pode vacilar com o inimigo, você tem que se proteger. Entrar na sua tenda, fechar as portas da tua tenda, se cobrir revestir, se cobrir. Por isso que o salmista Davi, ele diz, aquele que habita, aquele que se reveste, aquele que habita, entrai na sua tenda, feche a porta da tenda. Por isso que Davi diz, aquele que habita no esconderijo, está aqui no esconderijo, aquele que habita no esconderijo, eu estou escondido. Estou escondido porque tem 613 preceitos que eu tenho que cuidar. Eu estou escondido porque tem 8 órgãos vitais da minha vida que eu não posso deixar com que eles me levem ao erro. Está aqui. Por isso que Davi, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo está aqui, ó. Tem que se esconder. Tem que se esconder. Lamantui de forgené de canabracé de forgené mantui. Tem que se esconder. Se você for dar uma olhada nesse talite, você vai encontrar 4 pontas. E nas 4 pontas você vai encontrar. Nas 4 pontas você vai encontrar 5 nó. Aí você pega outra ponta, 5 nó. 5 nó. 5 nó. Quando eu olho as pontas e cada ponta 5 nó, eu começo então a fazer uma soma.
E se você não é igual o ex-presidente Lula, você vai contar 5 dedos na mão. Ou não? A não ser que você é da terra de Enac. Se você for da terra de Enac, sabe o que é Enac? Quem aqui sabe o que é Enac? Não sabe? Eu vou falar para você. Enac são os descendentes da terra de Gade. Terra de Gade são os descendentes de Golias. Os irmãos de Golias, eles tinham 6 dedos em cada mão. Eles abriam a mão, era 6 dedos. Era uma mão grandona com 6 dedos. Descendente de Enac. Anak. Ou Enac. Tenha certeza que você não tem 6 dedos aí na mão. Mas você tem 5. Tem 5 dedos aí? Nenhuma. Tem 5 dedos na outra? Tem 5 nó aqui. Do outro lado tem mais 5 nó. Então uma ponta simboliza os 5 dedos da minha mão. A outra ponta significa os outros 5 dedos da minha mão. A outra ponta significa os 5 dedos do meu pé. A outra ponta significa os outros 5 dedos do meu pé. Sabe o que isso significa? Que Deus quer habitar na totalidade dos limites da minha e da tua vida. Aonde estão os limites do homem? Os limites do homem estão onde a sua mão, aonde está o limite do homem? Está onde o seu pé? Deus quer habitar no limite da tua vida. Deus quer habitar. Você não vai encontrar isso em dicionário nenhum bíblico. Sabe por quê? Porque se você for procurar no dicionário, vai falar que significa os 5 dedos da mão e dos pés. Porque Deus, Ele quer habitar num todo na minha vida e na tua vida. Porém eu preciso escrever isso, eu não posso deixar. Porque Deus me revelou aqui em cima do púlpito que Deus quer habitar no limite da tua vida. No limite da tua vida. Por isso é aonde você alcançar, o Senhor quer habitar. Aonde você alcançar, não dá tempo mais de nós ir adiante. E eu quero orar contigo, porque as horas já se foram. Mas tem muito ainda para nós mergulhar aqui dentro. Por isso que Isaías ficou de boca aberta. Isaías ficou de boca aberta quando Isaías viu. Para surpreender Isaías, quando Isaías olhou a cúpula do grande, a orla do seu vestido, invadir todinho o templo, Isaías ainda presenciou serafim voando de um lado para o outro. Interessante é que eles tinham 6 asas. Foi assim que nós lemos, ou eu estou errado? A Bíblia Sagrada diz que os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. 2 asas, eles cobriam os pés. 2 asas, eles cobriam o rosto. E 2 asas ele voava para um lado e para o outro. Se fosse eu e você tivesse um lugar de serafim, nós não ia cobrir a cara não. Nós ia querer deixar essa carona de bolacha igual do pastor. Quero ver todo mundo me vendo voar na frente do grande. Todo mundo tem que ver eu voar. Mas não, o serafim cobriu o rosto. Sabe por quê? Porque quem tinha que aparecer era quem estava no trono. Quem tinha que aparecer é quem estava no trono. Por isso o serafim cobria o rosto, porque a glória dele era muito grande, a glória dele envolvia, e quem tinha que envolver era a glória dele, quem tinha que envolver era o poder dele. Então
os serafins voavam para um lado e para o outro, cobria o rosto, cobria os pés, e com as outras duas asas voava para um lado e para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Ei, peraí. Isaías estava vendo a franja do vestido. Franja. O tizite. E os anjos diziam: toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra, se a terra está cheia da glória dele, tenha certeza absoluta que a glória dele está sobre a tua vida. Você é templo do Espírito Santo. Ei, se encher o templo, o Espírito Santo está enchendo a minha e a tua vida. Aramandai chamantui. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Que eu quero profetizar sobre a tua vida agora, a última profecia dessa mensagem de hoje, porque quinta-feira tem mais. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora. Ei, meu amado, eu quero profetizar a bênção de Abraão. Levante as mãos para cá. Levante suas mãos para cá, porque essas mãos santas são mãos santas. E hoje eu vou ungir as tuas mãos. Semana que vem eu vou ungir os teus pés. Eu vou ficar aqui, sentadinho aqui, no chão. Quando você passar, eu vou ungir os teus pés. Porque eu quero trazer a bênção de Abraão. Se lembra 613 preceitos de Deus? Eu tenho que trazer uma bênção de lá, do Torá. Eu tenho que trazer uma bênção desses livros do Pentateuco. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, e eu quero delegar sobre a tua vida. Se aqui simboliza, cada ponta simboliza a minha mão, a tua mão, os teus pés e os meus pés. Eu quero trazer sobre a tua vida hoje a bênção que Deus declarou sobre a vida de Abraão. É forte demais. Deus disse para Abraão no livro de Gênesis: ei, Abraão, aonde você colocar a palma das tuas mãos, Aramandaravacé. Por isso que é importante não faltar em campanha. Por isso é importante, é muito importante não faltar em campanha. Ei, Abraão, aonde você colocar a palma das tuas mãos, eu prosperarei. Aonde você colocar as tuas mãos, filho, eu quero profetizar. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Se esse talit simboliza a minha e a tua mão, os meus e os teus dedos, os 5 dedos da mão direita, os 5 dedos da mão esquerda, eu quero profetizar agora sobre a tua vida. Aonde você colocar a palma das tuas mãos, vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar. Aonde você colocar a palma da tua mão, vai ter prosperidade, vai ter prosperidade. Vai ter prosperidade. Aonde você colocar a palma na tua mão, tu vai ver milagre. Tu vai ver o milagre das mãos de Deus fluindo através da tua. Ei, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo sobre as tuas mãos, a partir de hoje, a partir do término desta campanha, a partir de agora, a prosperidade descendo do céu, a unção de conquista, a unção de vitória, a unção de prosperidade agora. Receba a unção de prosperidade, receba a unção de crescimento, receba em nome do Senhor Jesus. Alabandai shabunderevacé de canabrasube. Receba sobre a palma das tuas mãos, porque aonde você colocar as tuas mãos,
Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu, teu Deus, manifestarei a minha glória. Por isso, guarde bem a tua mão. Esconde a tua mão nos preceitos de Deus. Porque a tua mão, a partir de hoje, passa a ser uma mão santificada. Para fazer a diferença do milagre. Para fazer a diferença da prosperidade. Vão te perguntar o que acontece quando você coloca a mão, o negócio anda. Quando você coloca a mão, o negócio acontece. Quando você coloca a mão, as coisas fluem. Vão te perguntar. E você vai dizer: as minhas mãos estão cheias. As minhas mãos estão cheias. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Tudo aquilo que eu toco, abençoado será. As minhas mãos estão cheias. Cadê os crentes que estão com a mão cheia? Cadê os profetas de Deus que estão com a mão cheia? Se você está com a mão cheia, jogue a tua mão para cima e glorifica. Se você está com as mãos cheias, coloque as mãos do teu irmão e profetiza a vitória. Coloque as mãos do teu irmão e profetiza a bênção. Lá ele mandará sube. Te para mandar a você de forguené. Oh Deus, esteca lá mandar a você de forguené. Oh, aleluia. Olha o séquito dele aí. Olha o séquito dele aí, varão. Olha o séquito dele aí, varoa. Olha o séquito dele aí. Olha a comitiva dele chegando. Olha a abas do vestido dele entrando aqui. Olha aí as abas da sua veste entrando neste lugar. Para dizer para ti que Ele é o grande. Para dizer para ti que Ele pode. Para dizer para ti que Ele está contigo. Para dizer para ti que Ele vai mudar. Ele vai mudar, Ele vai mudar. Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua história. Para mandar a você de forguené de calabria sub. A tua história será mudada. Ei Jacó, a tua história será mudada. Assim como Jacó teve o nome mudado de Jacó para Israel, a tua história será mudada de derrota para triunfo. De derrota para triunfo. Se prepare, porque o foguete do triunfo chegou. O foguete do triunfo chegou. E Ele vai te levar às mais altas alturas. E exaltará a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Oh Deus. Feche teus olhos e vai falando com Deus.